Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Primeira análise é lateral esquerda, né? Eu não sei nem se tem que contratar, mas tem que resolver. Tem que resolver esse setor. O Hugo não dá, o Bidu não dá, então quem é que vai jogar ali? Vai ser o Palácios? Ele tá pronto para jogar? Boa. Não é? Então bora contratar. Vai pro mercado. Pega aí, terminando o Paulista, vai pro estadual aí, busca um lateral. Pega um Paulistão aí, um time do interior. Sei lá, busca algum lateral. Tem essa janelinha aí até o dia 17, 18 de abril, eu acho, se eu não me engano. E depois no meio do ano, né? Sei lá, buscar alguém, porque não dá para contar com esses dois jogadores. No meio-campo, acho que ainda falta alguma coisa também, porque assim, na ausência do Rodrigo Garro, beleza, você tem o Coronato, que até tá com dengue agora e tal, e retardou um pouquinho a recuperação. É, mas para segundo homem ali, será que vai ser o Paulinho? O Maicon machucou, o Bidon teve que entrar. Deu conta do recado, hoje acho que sentiu um pouquinho o jogo, normal, mas talvez mais um jogador para o setor ali. E mais ou menos isso. O Rafael Molina, vi desmotivação muito estranha do time, estranho. Rafael, eu acho que o time sentiu um pouco, não sei se viagem, gramado, desgaste, falta de ritmo. Aí você vai me perguntar, pô, mas não tá jogando, como é que tem desgaste? Desgaste pela falta de ritmo, né? E os caras demoram um pouquinho para entrar no prumo. Acho que foi isso. Porque eu também senti o time numa outra rotação em alguns momentos, mas não vou colocar na conta da motivação. Ari Barbosa não perde a mania de tocar para trás, não tem coragem de arriscar, sempre tentando toques na zona de conforto. Abraço para Teresina, no Piauí. Chegamos longe, hein? Longe em relação a São Paulo. Mais ainda em relação a Porto Alegre. Obrigado, viu, o Ari? Pois é. A gente sente falta de uma agressividade maior, né? Marcelo Fernandes, só acho que o Antônio podia treinar mais variações táticas, não só 4-1-4-1. E meu, sem aquele trenzinho da Macarena nos escanteios, tá me irritando. O trenzinho da Macarena é o osso mesmo, hein? Valeu, Marcelão. Assim vamos lutar contra o rebaixamento. Rapaz, calma, gente, calma. Não é por aí, não é por aí. O jogo foi difícil, foi duro, mas ele tem um outro cenário. Ele é um jogo fora de casa contra uruguaios que são muito marcadores, brigadores. Os caras jogam a vida. Você tem é um jogo praticamente eliminatório para esses caras, porque eles pensam assim, mano, se a gente perder esse jogo agora, vai ficar muito mais difícil. E eles sabem que o Corinthians é o candidato, né, é o favorito a classificar em primeiro no grupo. Então, os caras vão com tudo para jogar contra o Corinthians. Eu acho meio natural, tá? Por isso que eu prefiro esperar, porque é claro que tem uma sequência pela frente. O Corinthians tem que confirmar em casa contra o Nacional, que não é o mais famoso também. Não é o do Uruguai, não, é o do Paraguai. Então tem que confirmar, tem que vencer. Agora, tropeçou contra o Nacional do Paraguai, aí a garapa já começa a azedar, aí já começa a complicar. E fase de grupos de Sul-Americana e Libertadores é assim, gente. É assim, é praticamente mata-mata. Você não pode ficar pensando que você recupera no próximo jogo, porque pode não ter. Dependendo do que acontecer na configuração do grupo, você pode ficar de fora, porque são 6 jogos apenas, é muito rápido, né? 3 de ida, 3 de volta, e tem que confirmar em casa e tem que buscar ponto fora. E na Sul-Americana ainda mais difícil, né? Porque é só o primeiro que passa. Então, loucura. Então, sei lá, eu não sei o que vocês pensam, assim. É óbvio que eu entendo o torcedor querer a vitória, mas, cara, o jogo não foi mole. E tem algumas questões a serem corrigidas, eu estou apontando elas aqui. Acho que o Antônio errou em alguns aspectos, especialmente na colocada dos dois centroavantes. Mas calma lá, gente, calma lá. Daqui 2, 3 jogos eu digo para vocês se, né, se vocês têm razão, né, em reclamar ou se vocês estavam exagerados, né? Pode ser que eu esteja errado, evidentemente. Daqui 2, 3 jogos, pode ser que o Corinthians já não consiga mais se classificar no grupo, já perca o seu segundo, terceiro jogo, e aí afunda de vez, né? Mas aí é o que eu digo, não é esse primeiro jogo que com empate fora de casa, aí é um contexto todo. Porque esse primeiro jogo, você empatar fora, eu não consigo ver como mau resultado. A não ser pela circunstância de você abrir o placar, sair na frente e depois ceder. O Vitor Colino, até quando o Castro vai ficar, tá sentado na história, não na competência, tá na hora do Carlos Miguel.
algumas pessoas defendem essa corrente. Eu não vou entrar nessa dividida aí não, hein, cara, porque é muito difícil. Eu sei o quanto o torcedor fica dividido, o torcedor gosta do Cássio, mas ao mesmo tempo fica preocupado. O Carlos Miguel é um baita de um goleiro, sempre que entra dá conta. Ele tomou aquele gol contra a Ponte Preta, que resultou em derrota e tal, mas enfim, uma fatalidade, né? No comecinho do jogo, o Corinthians poderia muito bem ter vencido o jogo por tudo que criou depois, e a bola não entrou. Mas eu acho que o Carlos Miguel deve ter a sua chance, ou deve ter chances, mais chances, tem que disputar a posição, mas eu não consigo ver esse problema que muitos estão vendo no Cássio atualmente, e especialmente nesse jogo de hoje. O Geraldo Modesto, isso foi apenas um jogo ruim ou é isso que devemos esperar do Corinthians? Romero titular e o PR banco. PR Pedro Raul. Manda alô para Granito no Pernambuco. Valeu, Geraldão. Abraço para Granito aí. E a pergunta é interessante, né? Se foi só um jogo ruim ou a gente tem que esperar isso do Corinthians? A gente está falando de um Corinthians na Sul-Americana que vai enfrentar equipes assim, que mordem, brigam, marcam, não deixam jogar muitas vezes. E no brasileiro, não. No brasileiro, a gente vai encontrar jogos maiores em termos de representatividade, equipes que jogam e deixam jogar. Então, eu acho muito difícil que o Corinthians consiga manter um jogo abaixo, como foi o de hoje. Mas ele foi abaixo por conta de um contexto, por conta de um cenário, por conta do adversário, por conta enfim, das peculiaridades da partida de hoje, entendeu? Eu sei que o adversário do Corinthians talvez seja mais frágil, menos expressivo, né? O Racing é um campeão, quer dizer, é um campeão de segunda divisão no futebol uruguaio. Ele não tem o título de elite, é um dos maiores campeões da segunda divisão, ou seja, ele está sempre subindo e descendo. É o oitavo colocado do Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio não é uma referência técnica. Então, assim, óbvio que o adversário era para você vencê-lo. E o Corinthians quase conseguiu, mas aí é aquela questão de futebol. Vocês imaginam algo diferente de São Paulo, né, do Corinthians goleando essa equipe ou vencendo bem? Duvido. Então, vai depender muito do que vai acontecer no restante do grupo, né, que tem ainda Argentinos Júnior, que é uma boa equipe, e também o Nacional do Paraguai, que é o próximo adversário do Corinthians em casa. E aí esse é o detalhe. Nesse cômputo de 2 jogos, o Corinthians precisa fazer 4 pontos. Ele precisa empatar fora, mas confirmar em casa. Então, é só o começo. É só o começo. Muitos dias sem jogar. O Corinthians, nesse meio tempo, teve só o Londrina num amistoso, que, enfim, tem toda a ressalva possível, né? Um time que está na Série C. E os movimentos táticos do jogo, do time, né? Que obviamente, né, você perde ritmo e tal. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Luiz Pereira de Andrade. O que esperar do Corinthians? Quantos dias só treinando e o time não desenvolveu quase nada? Bidon apagado, Garro muito marcado, Hugo não dá, Bidu entrou mal. Só coisa ruim aqui. Abraços, Charles de Blumenau, Santa Catarina, grande cidade. Blumenau, um abraço a todos aí, Charles. Calma, meu garoto, calma, calma. Às vezes você fica treinando muito, você não testa, né? Você não encaixa, você não tem ritmo de jogo, é isso que acontece mesmo. Às vezes você tem uma atuação melhor quando você está numa sequência grande de jogos. Mas tem muita coisa para melhorar. Concordo que o Hugo não é uma solução, não é. O Corinthians tem que pensar em alguma coisa na lateral esquerda, ou volta logo o Palácios, ou vai para o mercado. O Bidu, obviamente, nunca foi, está servindo agora como alternativa diante dos problemas que o Hugo está enfrentando e do Palácios não voltar. O Bidon foi apagado porque o time do Racing marcou bastante no meio-campo, né? E o Garro, obviamente, teve dificuldades que você referiu também. Mas ainda acho que era o escape técnico que tinha o time através do Rodrigo Garro. O Diego Pavuna está aqui com a gente também. O Gustavo Silva, que não é o Mosquito, que é nosso membro. Frustrante e desanimador esse futebol do Timão. Rapaz, a galera tá na bronca mesmo, hein? O Judas e o Daniel, acho burrice essa insistência do Antônio com 2 centroavantes. Não vejo o Romero sendo banco nesse time. A zaga estava horrível hoje, muito abaixo. Eu achei que o Félix Torres meio nervoso em alguns momentos. Não sei se. Não foi a data FIFA, né? Já deu tempo, né, do cara voltar. Né? Inclusive, já deu uma semana aí. Então, não sei o que aconteceu, mas eu concordo com você. Olha só, vamos começar por onde, né? Vamos começar pelo famoso investidor, tá?
é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Eu não entendo por que quase ninguém toca nesse assunto, não entendo mesmo. É um investidor que tem ajudado muito o Corinthians. Eu não acho uma informação negativa, tá? Não acho. Eu acho que o presidente, o dirigente, tem que se virar como pode, né? E os investidores sempre ajudaram no futebol. Passei o valor aí, que ele já tem ajudado, já ajudou em cerca de 18 milhões de reais. Tem ajudado com a sua influência também no mercado, né? Principalmente nessa negociação da televisão com a Brax, né? O Corinthians deu um tempo para a Globo aí cobrir ou não a proposta, a gente está aguardando ainda, né? Se a Globo não cobrir essa proposta, o Corinthians vai fechar com a Brax, e até com a ajuda, né? Com a influência do investidor, que tem colaborado aí com o presidente Augusto Melo. Os dois estão à frente, claro, na negociação, e se não fechar a Brax, né? Se a Globo não cobrir, vai fechar a Brax, e ele que conseguiu um valor melhor aí, em relação a Brax para o Corinthians, tá? Esse valor supera os 250 milhões de reais, eu não sei o valor exato ainda, mas aproximadamente é este o valor. Informação, ele foi visto no Uruguai, tá? Estava lá, não estava lá escondido, nada disso, que pouca gente conhece. Tô até evitando pôr a foto aqui, né, para não... poderia pôr a foto aí na capa dele, mas enfim, para também deixar o cara em paz também. E vocês me impressionaram tanto para saber quem era o nome e tudo. Ele estava no Uruguai, estava lá no hotel do Corinthians, né, foi visto lá no saguão do hotel do Corinthians. Não sei se hospedou no mesmo hotel que o Corinthians hospedou, mas estava lá no saguão com algumas pessoas, né, inclusive do Corinthians. E estava no estádio Centenário, também acompanhando a partida entre Corinthians e Racing do Uruguai. Como ele mora, né, em Porto Alegre, ele é do ramo do transporte, do petróleo, e mora em Porto Alegre, a gente sabe que é mais pertinho, né? Então ele foi lá também acompanhar essa partida, tá? Então é só para esquentar aí para vocês que o investidor existe, está vivo, graças a Deus, ajudando o Corinthians, inclusive acompanhando os jogos do Timão bem de perto, porque aqui a informação é na temperatura certa. Deixa o like e comente aqui embaixo. Vamos seguir com as informações do Coringão. Eu conversei com uma fonte, né, com várias fontes hoje importantes no Corinthians. Eu estava conversando com alguma delas, né, hoje por ligação, enfim, no Parque São Jorge, e uma me disse o seguinte, né, é até uma opinião que eu tinha, mas é algo que já, né, tem sido comentado dentro do Corinthians. A frase que eu ouvi é: o Antônio Oliveira está chamando crise, tá? Ele está chamando crise, porque ele tem feito algumas alterações e feito alguns testes desnecessários, né? Por exemplo, o Yuri Alberto não é ponta direita, ele tem que fazer o simples, tá? Então ele tem que colocar ali o Mosquito, colocar o Pedro Henrique, colocar o Romero, colocar o Kaique, colocar quem ele quiser, colocar o Giovani, colocar qualquer atacante ali de beirada e de velocidade, mas menos o Yuri Alberto. O Yuri Alberto já não joga muito bem dentro da área, imagine fora. Então, essa é uma opinião minha, que eu vi que já está ecoando dentro do Corinthians, e essa frase não é minha, tá? Estou copiando essa frase, mas achei muito boa. Ele está chamando crise, ele está chamando crise. Outra coisa que me falaram também, que ninguém entendeu nada, que eu não entendi, foi a substituição de tirar o Gustavo Henrique, jogar o Ranieri para a zaga, para colocar o Fausto Vera. Infelizmente não foi perguntado isso lá na coletiva no Uruguai. Se foi, eu não prestei atenção, mas eu acho que não. É claro que ele também não pôde dar a coletiva, a gente sabe, mas enfim, inventou de novo, né? Eu acho que ele vai começar a chamar crise, assim, né? Vai começar a chamar uma responsabilidade, pegar até uma fama que não é legal, que a gente sabe qual é, que eu não gosto de citar, né? Quando começa a inventar muito, eu não sou de colocar rótulos em jogadores e técnicos, mas já tem sido falado lá dentro essa frase que eu ouvi: ele chama crise desse jeito, porque ele tem que fazer o feijão com arroz, fazer o básico, fazer o simples, tá? Você tirou um volante, que ele é o titular do time, o Ranieri, e ele é bom como volante. Você jogou ele de zagueiro, que ele já não é tão bom de zagueiro, para colocar um volante muito pior que o Ranieri, que é o Fausto Vera. Essa substituição não faz sentido nenhum. Foi para melhorar o passe, não sei o quê. Eu não sei qual é a desculpa que ele vai arrumar, mas nenhuma vai colar.
Porque ele poderia tirar o Ranieri para pôr de zagueiro se ele fosse colocar um atacante para sufocar o adversário, mas simplesmente ele piorou o time em duas posições. Em duas posições. Ele tinha duas posições que eram dois jogadores bons, Gustavo Henrique e Ranieri. Ele conseguiu piorar duas posições. Então, já está virando assunto dentro do Corinthians. E quando vira assunto dentro do Corinthians, eu sei bem, eu conheço o Corinthians como ninguém. E conheço o futebol como muita gente conhece que trabalha. São 20 anos de carreira. Quando se começa a comentar lá dentro, isso quer dizer que está começando a pressão. Não estou falando, longe disso, por favor, vocês aí que escrevem em perfis do Corinthians, não coloquem palavras na minha boca, tá? Não há pressão ainda no Antônio Oliveira. Eu estou falando que ele está chamando essa pressão para ele. Ele está chamando. E pelo que eu conheço de futebol, daqui a pouco, se os resultados não vierem, ele vai chamar pressão forte, porque ele está inventando muito, tá? E eu ouvi essa frase aí que eu achei muito boa, queria passar para vocês, até porque é uma informação, vem de dentro do clube, né? Ele está chamando crise, hein? Olha só, me falaram que o caso de dengue do Coronado foi bastante sério, tá? Aqueles que realmente preocuparam bastante, né? Tudo bem que ele está melhorando a cada dia, porque assim, a gente sabe que os quadros de dengue, né, que tem acontecido no Brasil, infelizmente, alguns, né, a pessoa tira de letra em 3 dias, outros, né, a pessoa demora uma semana. O Felipe Guedes, por exemplo, ele falou que estava, acho que eram uma semana ou 10 dias ainda, depois que ele teve dengue, ele falou, não desejo para ninguém, sentindo muitas dores ainda, enfim. Felipe Guedes, que é membro aqui do canal, estou dando um exemplo. O Klaus também ficou 5 dias ruim, né, que é o jornalista que também está com a gente aqui no canal. Enfim, dando uns exemplos de pessoas próximas, né. O que me falaram que o caso do Coronado foi daqueles bem sérios, tá? Ele sentiu bastante realmente, tá? Esse período, né? Enfim, tudo isso que aconteceu com ele em relação à dengue, teve febre muito forte, fortes dores no corpo, diarreia, enfim, falaram que o caso dele foi daqueles casos bastante sérios de dengue e preocupou bastante, né? Deixou ele realmente fora, né? Deixa eu até aqui, ó, o dengue dele foi muito sério, né? E a questão é a seguinte: agora, né? Vou até ler aqui o que a fonte falou. O jogador vai demorar mais agora para se adaptar, porque ele já tinha um problema já físico. Lembra que ele vinha de uma lesão muscular e fisicamente para se adaptar ao futebol brasileiro já era um problema, tá? E aí vem a notícia ruim, né? Ele vai ter que fazer todo o trabalho de novo, que me passaram aqui, tá? E vai levar tempo. Então ele vai, o Coronado, ele vai recomeçar tudo agora. Tudo que todo o trabalho que ele fez para entrar em forma, para se adaptar ao futebol brasileiro, tudo que foi feito fisicamente, principalmente, ele vai ter que começar tudo do zero. É um recomeço, tá? Era como se o Coronado estivesse sendo contratado essa semana para começar os treinos na semana que vem, na segunda-feira. Então não espere o Coronado, né, no próximo jogo, eu acho bastante difícil, tá? Para a próxima terça-feira, enfim, pode até acontecer, a gente nunca, às vezes, né, surpreende a recuperação, né? O GE deu que o Yuri Alberto ia ficar de fora do Campeonato Paulista, se eu não me engano, depois ele voltou, enfim, medicina, a gente não, enfim, não dá para a gente ter uma lógica muitas vezes, né? Mas eu queria passar essa informação para vocês. O caso foi bastante sério do Coronado, ele realmente sentiu bastante, sofreu bastante, está melhorando e agora, né, já recuperado aí da dengue quase, né, praticamente recuperado, vai recomeçar um trabalho do zero físico para se adaptar ao futebol brasileiro. Fiel torcedor corintiano, tem boa notícia aí para os cofres corintianos. O Corinthians vai receber uma bolada mediante aí a venda definitiva para a Inter de Milão do Carlos Augusto. Lembra dele, lateral esquerdo, que atua também como zagueiro. A Inter de Milão vai comprar aí definitivo o jogador e o Corinthians vai embolsar aí 13 milhões de reais por essa venda aí para a Inter de Milão. Jogador que está no Monza da Itália. A Inter de Milão vai comprar o jogador definitivamente. E como o Corinthians é o clube da base, né, do jogador,
vai receber aí uma bolada de 13 milhões de reais. E esse dinheiro vai ajudar muito o Corinthians aí para tentar trazer algum reforço, já que o Antônio Oliveira fez uma reunião com a diretoria e já pediu aí 3 reforços, um lateral esquerdo e mais 2 meio-campistas, ou um atacante e um meio-campo. E você, fiel torcedor, qual é a posição que o Corinthians precisa reforçar o elenco? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, e a informação de hoje é essa aí. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. O Carlos Augusto então vai render uma bela grana para o Corinthians, cerca de 13 milhões de reais, tá bom, fiel? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!